Falta-nos falar, a nível do tórax, obviamente, das massas mediastínicas. Já vimos a divisão do mediastino em compartimentos, que é utilizada na radiologia, e a sua grande vantagem, ao fim e ao cabo, é tentar recordar de uma forma muito simples e sintética quais os principais diagnósticos que podem estar associados a uma ou outra situação, consoante a localização daquela massa que estamos a observar. Assim, no mediastino superior, devemos pensar imediatamente em dois grandes ou três grandes grupos de diagnósticos, o bócio mergulhante, o timoma e as adenopatias, enquanto que no mediastino inferior, que dividimos, como vimos anteriormente, em anterior, médio e posterior, pensaremos no mediastino anterior imediatamente no timoma, nas adenopatias ou nos tumores de origem embrionária. Se tratar de uma massa do mediastino médio, devemos pensar se não se poderá corresponder a uma massa de origem vascular ou eventuais quistos congénitos associados à árvore respiratória, nomeadamente à traqueia, que está no mediastino médio, como é o caso dos quistos broncogénicos, e finalmente se trata de uma massa localizada junto aos corpos vertebrais no mediastino posterior, então também a hipótese de se tratar de um tumor neurogénico, sobretudo em doentes assintomáticos, é bastante elevada. Portanto, como se vê, o simples facto de estarmos a raciocinar em relação à localização da massa pode, de uma forma muito simples, ajudar-nos a orientar até inclusivamente a própria aquisição dos dados da história clínica do paciente. Aqui temos um exemplo simples de uma massa do mediastino superior que condiciona desvio da traqueia. O desvio é evidente para a direita e que na TAC com facilidade se pode ver que é uma massa muito densa que comprime a traqueia, que está reduzida a uma fenda vertical mais estreita que o habitual e que está em relação com um volumoso bócio mergulhante. E aqui temos um exemplo à direita, em radiologia convencional, de uma grande massa do mediastino anterior. É uma massa que nem sequer conseguimos perceber muito bem o seu limite, se é mediastínico e pulmonar, se é só pulmonar ou só mediastínico, mas a radiografia de perfil indica claramente que tem uma sede anterior. Portanto, a hipótese de tumor neurogénico ou de timoma seriam aquelas que mereciam maior consideração e, de facto, era um timoma. Claro que o timo, gostaria de refazer esta nota, o timo normal é visível, sobretudo nos doentes de escalão etário mais jovem e à medida que vai sofrendo a sua involução adiposa habitual, com os seus dois lobos, e a sua configuração habitual é esta que aqui vemos num paciente, por exemplo, com 30 anos. Portanto, o lobo direito e esquerdo, sendo os bordos do mediastino perfeitamente retilíneos. Mas, claro, há que interpretar muito bem estes sinais semiológicos em relação ao timo, e na imagem de baixo vemos um ataque de uma pequena massa do mediastino anterior que condiciona a convexidade do bordo direito do mediastino. É uma pequena massa, mas este doente, se soubermos que tem uma miastenia gravis, então podemos interpretar com toda a certeza como um pequeno timoma, o qual, se for objeto do exercício cirúrgico, poderá de facto resolver a situação clínica do paciente. Aqui temos uma massa localizada ao mediastino médio, tanto em radiologia convencional como o seu aspecto depois em tomografia computadorizada, em que é visível uma opacidade com densidade de tecidos moles, que em TAC, claramente, após a administração de contraste, se vê que corresponde a um volumoso aneurisma da aorta ascendente. Neste exemplo, vemos uma substituição da gordura mediastínica normal por áreas sólidas, que determinam, em alguns pontos, compressão extrínseca das estruturas vasculares normais e que abrangem vários compartimentos do mediastino. À esquerda, sobretudo, a janela aortopulmonar, o recesso azigoesofágico, que é convexo, também o recesso azigoesofágico à direita e também envolvendo ainda a aorta. E trata-se de um caso muito simples de um conglomerado adenopático num paciente com um linfoma. Portanto, cá temos as adenopatias a poderem ocupar todos os compartimentos do mediastino. Neste exemplo, um pouco diferente, e que também se traduzia por um alargamento do mediastino em radiologia convencional, observamos uma volumosa massa que está situada atrás da veia cava superior.
É uma massa de densidade líquida interna homogénea antes da injeção de contraste. Fez-se injeção de contraste e verificamos que a massa se mantém perfeitamente imutável, sem qualquer parede identificável. Convém saber também que este doente é um doente jovem, perfeitamente assintomático, e que isto foi um achado ocasional numa radiografia. Este é o exemplo típico de uma localização de um quisto broncogénico, portanto, uma simples variante do normal que, de facto, não traria qualquer outro tipo de problemas. Por último, podemos observar um exemplo de uma massa do mediastino posterior, uma massa sólida, também detectada facilmente em radiologia convencional, de localização paravertebral esquerda. Aqui está uma reconstrução paracoronal oblíqua e que corresponde a um tumor de origem nervosa, um tumor neurogénico. Portanto, mais uma vez, a importância da localização tumoral. E termino com este caso mostrando aqui um grande alargamento do mediastino do lado direito, que é muito difícil de adivinhar ou de estudar apenas com base nesta radiografia, e que em TAC é claramente visível, corresponde a uma massa que no seu seio se vê conter produto de contraste que foi dado a beber ao paciente. Portanto, esta massa é uma massa também do mediastino posterior, que está em relação com um volumoso tumor do esófago, da parede do esófago, que não é estenosante e, portanto, não corresponde, digamos, ao carcinoma esofágico habitual, mas sim a um leiomioma de grandes dimensões da parede do esófago.